Bom dia. Peço encarecidamente que tomem os seus lugares, preparem-se, pois vamos começar as nossas atividades aqui no Fórum Internacional, no segundo dia de Expo Cannabis Brasil. Beleza? Bom, nosso primeiro papo é sobre cadê o marco regulatório nacional. Nós teremos nessa palestra o Caio França, a Sâmia Bonfim e a Carol Pfeiffer. A Sâmia é deputada federal reeleita para o seu segundo mandato pelo PSOL, servidora pública da Universidade de São Paulo, é mãe, feminista, iniciou sua trajetória política no movimento estudantil. Avaliada como a melhor deputada do Brasil pelo Prêmio Congresso em Foco 2023, defende pautas voltadas aos direitos das mulheres e combate à violência de gênero, direitos humanos, infância, adolescência, saúde, educação de qualidade, cultura, trabalho e serviço público, moradia e reforma agrária. Também foi vereadora da capital paulista de 2016 a 2018. Uma salva de palmas para a Sâmia. Pessoal, o Caio está em seu terceiro mandato como deputado estadual. Ele é advogado formado pela Universidade Católica de Santos, líder do PSB na Lesp e autor da Lei Estadual 17.618 de 2023, que inclui a cannabis medicinal no SUS paulista. É membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJR, e o principal colegiado da Lesp. Coordena ainda as frentes parlamentares da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. Uma salva de palmas para o Caio. E completando a nossa roda de conversa, nós temos a Carol Pfeiffer. Ela é CEO da Atom Educacional, empresa listada na Bolsa de Valores, a maior empresa de traders da América Latina. A Carol também é Shark, no Shark Tank Brasil há 5 anos, com mais de 80 empresas investidas. Também é fundadora de 2 institutos de educação financeira, outro de empreendedorismo e presidente do MAX, o Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba. Seja bem-vinda, Carol. Uma palmas para ela. A palavra é com vocês, galera. Bom, boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. Uma alegria enorme poder rever muitos amigos aqui na Expo, cumprimentar todos os organizadores aqui. Eu vim na primeira edição no ano passado, também tive a oportunidade de poder falar. Naquele momento eu tinha um projeto de lei, salvo engano, ou uma lei, mas que ainda não tinha sido regulamentada. E esse ano a gente está com a lei já produzindo seus efeitos. Quero cumprimentar aqui tanto a Carol quanto a Sâmia, 2 parceiras. A Sâmia acompanha o trabalho dela também, que é um trabalho de referência também nessa temática. Cumprimentar aqui, estou vendo o prefeito reeleito de Ribeirão Pires, agradecer, Guto, pela sua presença, vice-prefeito, enfim, todas as pessoas que aqui estão. Dizer que, para a gente, primeiro, a Expo Cannabis, escolher São Paulo para poder estar, já é também motivo de muito orgulho para a gente. É um estado que sempre tem que estar na vanguarda dos principais temas da sociedade. Esse é um tema que o Brasil tem um potencial muito grande, e eu até brinquei falando que acho que a Expo, tudo conspira tanto a favor que essa semana foi uma semana com muitas notícias boas, né? E a principal delas foi a notícia vinculando aí a obrigatoriedade da Anvisa, junto com os outros atores do governo federal, a poder regulamentar a cannabis ou cânhamo para produção, para cultivo. E esse é um assunto que interessa muito a sociedade brasileira, interessa muito não só as pessoas que precisam, né, dos medicamentos na ponta, e que são medicamentos que, na sua grande maioria, ainda são muito caros, e são caros porque a gente, infelizmente, não pode produzir aqui no Brasil, o que é uma verdadeira absurdo, excrescência, porque você tem que comprar e pagar caro por um medicamento que poderia ser produzido aqui. Inclusive num país que tem uma dimensão gigantesca, que tem facilidade para solo, para clima,
já tem expertise aí com relação ao agronegócio. Então, a experiência que eu tenho, e aí acho que depois a gente vai trocar algumas ideias, abrir para as perguntas também, sobre o Congresso Nacional. A gente, infelizmente, o cenário que eu vejo do Congresso é um cenário bastante preocupante, imaginando que possa avançar algum dos projetos que lá tramitam. Tem um projeto que desde 2015, salvo engano, que é o 399, que começou com o Fábio Mitidieri, depois o Paulo Teixeira virou coautor, mas é um projeto que o Arthur Lira colocou na mesa dele por um recurso que a bancada evangélica protocolou, e infelizmente as casas são muito presidencialistas. O presidente tem um poder muito grande. Portanto, eu preciso ser franco com vocês aqui também, não adianta eu ficar vendendo um sonho que eu acho pouco provável de avançar. Eu acho que o melhor caminho, o caminho mais possível, é o caminho que está se desenhando agora, que é o caminho da decisão judicial favorável. Até agradecer aí a Chiara e ao Arthur, que foram responsáveis pelo processo que tramitava e que foi para o STJ. Cumprimentar de maneira muito especial a ministra Regina Helena, ministra do STJ, que deu uma aula no seu relatório. Não sei se alguém teve a oportunidade de acompanhar o voto dela, mas foi um voto de muita sabedoria, dando inclusive condições para que personalidades, deputados que são contra a produção nacional da cannabis medicinal pudessem apresentar os seus motivos, as suas alegações. E ela foi batendo uma a uma das poucas alegações ou fraquíssimas alegações que Osmar Terra e outros mais fizeram naquela audiência pública. Então, eu penso que o que nós precisamos ter agora é gente que conheça do assunto nessa regulamentação. Esses 6 meses que vem pela frente, Anvisa, Embrapa, os conselhos nacionais, né, de farmácia, dos químicos, enfim, obviamente também o Conselho Federal de Medicina acabará sendo ouvido, ainda que eles tenham bastante resistência, e a gente está disposto a conversar com quem pensa diferente também. Agora, eu tenho a experiência de estar regulamentando a lei estadual com pessoas que não conhecem tanto o assunto. E isso é uma dificuldade muito grande, porque você conversar, por exemplo, com os médicos que nunca prescreveram, ou que não têm a expertise em prescrever, e você tentar convencer eles, por exemplo, que dor crônica já tem evidências suficientes para a gente poder incluir, e eles não aceitam isso. Então, eu quero crer, e aí eu acho que a deputada Sâmia poderá nos ajudar muito nisso. Eu também, dentro do possível, estou fazendo alguns contatos para que a gente tenha no grupo de trabalho que vai regulamentar essa normativa nacional, ele seja de pessoas que conheçam do assunto, envolvendo todo mundo, porque a gente tem um potencial gigantesco. O Brasil pode ser o país com a maior e melhor produção de qualidade, porque nós também precisamos pensar nisso, né, em qualidade no produto final. Porque, infelizmente, também a gente sabe que tem produtos que não têm qualidade. Isso pode, inclusive, machucar as nossas defesas, né? Porque quando você não tem um produto de qualidade na ponta, a mãe fica insatisfeita, o paciente fica insatisfeito. Então, a gente precisa ter qualidade também no produto. A gente está sujeito às regras internacionais que existam, mas acho que o Brasil tem capacidade, e agora com prazo, né? Porque o problema no Brasil é tudo muito, muito longo. Agora tem prazo, 6 meses... E a minha fala aqui é mais para a gente comemorar esse momento, mas ao mesmo tempo trabalhar para que a gente tenha pessoas que conheçam do tema nessa regulamentação. Prazer estar com vocês aqui nessa mesa de hoje. Alô, som. Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer à Expo Cannabis pelo convite, em mais um ano poder ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Acho que é uma demonstração do potencial que São Paulo e que o Brasil tem no tema, mas, ao mesmo tempo, é uma demonstração da lógica do preconceito e das hipocrisias também que passam pelo tema na sociedade brasileira. Veja, a gente está aqui num evento desse tamanho, dessa magnitude, com essa diversidade de empresas, de produtores e de potencial, né, inclusive econômico, na pauta, ao mesmo tempo em que, na política institucional, em vários setores da sociedade, se trata
sobre a temática da cannabis de maneira geral, de uma forma violenta, preconceituosa e que produz uma série de vítimas da sociedade mesmo, uma série de vítimas nas periferias, dentro do sistema penitenciário, pessoas que muitas vezes não têm possibilidade, inclusive, de estar num evento como esse. Então, acho que também por isso é tão importante trazer um debate político, né, num espaço como o da Expo Cannabis. Cumprimentar a Carol, parabenizar pelo trabalho, e também Caio França por ter tomado a frente dessa regulamentação estadual, que é fundamental, é um passo, um marco civilizatório, eu diria assim, né, nesse tema no nosso país, e, sem dúvida, nos estimula muito no Congresso Nacional para tentar avançar com a pauta, que, como você bem disse, é muito difícil. De fato, o Lira praticamente engavetou o projeto, ele não foi ainda arquivado, mas ele dorme ali em banho-maria, digamos assim. Há outras prioridades, aparentemente, como anistiar golpistas do 8 de janeiro, para boa parte dos parlamentares que estão ali. Mas, ao mesmo tempo que muitos daqueles parlamentares que são resistentes ao tema alegam, como uma desculpa, na verdade, é que é um grande problema, porque o judiciário brasileiro toma o papel da política e acaba legislando sobre um tema que deveria ser única e exclusivamente responsabilidade do Congresso Nacional. Na verdade, eu digo o oposto, é justamente a omissão, a demora e também o preconceito, né, a forma como, muitas vezes, a política trata o tema, que o judiciário acabou tomando a dianteira e o protagonismo, e ainda bem que a gente tem esse caminho, porque, não fosse isso, o atraso, o retrocesso seria ainda maior. Nós enfrentamos hoje no Congresso Nacional a PEC 45, que já foi aprovada no Senado e já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Se promete criar uma comissão especial ou mesmo a pensar lá uma outra PEC que já está pronta para ser votada no plenário. Não teve condição política para que isso acontecesse esse ano, ainda bem, mas ameaçam de que isso possa acontecer a qualquer momento, ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal fez uma decisão na linha contrária, né? Porque a PEC 45 visa criminalizar, ampliar, na verdade, na criminalização de todo e qualquer usuário de cannabis no Brasil. Na verdade, eles estenderam para drogas de maneira geral, mas, enfim, a cannabis é o ponto de partida, como tudo, né, no que diz respeito a essa lógica criminalizante. Ao mesmo tempo que o Supremo Tribunal Federal é isso, não considera mais criminosos aqueles usuários que foram identificados com até 40 gramas. Enquanto a gente fica nessa queda de braço, que na prática é disso que se trata, a realidade é que o processo de descer a decisão do Supremo para a realidade das pessoas ainda obedece aos filtros sociais e raciais que existiam antes dessa decisão. Porque nosso mandato pôde fazer uma reunião junto ao Conselho Nacional de Justiça, com uma série de entidades, de juristas, de militantes na área da cannabis, e ficou uma previsão para que, em novembro, se fizesse uma triagem de todo o sistema penitenciário sobre as pessoas que hoje estão presas injustamente, já que elas foram identificadas como criminosos, mas existe uma jurisprudência dizendo que elas não são mais. Bom, ficou agora para novembro, quando nós devemos fazer uma nova reunião com o CNJ para saber exatamente quais são os critérios, porque, à época, se eu não me engano, foi no início de junho que nós fizemos essa reunião, se encontrou uma série de dificuldades, como, por exemplo, dos operativos, dos judiciários, dos estados, localmente, se eles teriam disponibilidade de se abrir para um processo de que, na prática, significaria desencarceramento. E a gente sabe que, muitas vezes, a lógica que rege boa parte do judiciário brasileiro é justo o oposto, né, sob uma lógica do hiperencarceramento e do populismo penal. E também porque, mesmo os boletins de ocorrência, a identificação desses que foram identificados como criminosos, é feita, na maioria das vezes, sob a ótica do policial que faz a abordagem. Nem sempre, na maioria das vezes, não se conta com uma testemunha para testemunhar a favor dessa pessoa que está sendo ali identificada como um criminoso, e tampouco qual era a quantidade, tampouco que está dizendo assim, olha, foi pego com droga e é sobre isso e bota na cadeia, se ele não tiver direito de defesa, que é a realidade da maioria daqueles que não tem dinheiro no nosso país. Então, a gente propôs na Câmara de Deputados, eu e alguns outros parlamentares do PSOL, nós propusemos o PL 2622, que a gente chama do PL da anistia, é um termo de propósito, para, inclusive, né, dialogar um pouco com qual é a real anistia que a gente deve
construir, consolidar o nosso Brasil, que é, então, através da força da lei, que a gente determine que essas pessoas que estão presas injustamente possam receber, finalmente, a justiça. Me falam, nossa, mas tem alguma esperança de que isso seja aprovado no Congresso Nacional? A esperança que eu tenho é que, ao menos, o debate consiga ganhar corpo na sociedade, aumentar as condições mesmo de provocação, de reflexão sobre o tema. E aí, essa decisão do STJ, que aconteceu essa semana, também nos dá algum alento, porque você descortina mais uma das etapas, né, da hipocrisia e da dificuldade de reflexão e de consolidação no tema no Brasil. Porque fato é que, bom, se você pode já, a partir de decisões, decisões judiciais, ter acesso ao uso, claro que ainda com os filtros sociais e econômicos antes da decisão do Supremo Tribunal Federal. Se aqui no estado de São Paulo se pode fazer o uso medicinal pela força de lei, como é que se produz no Brasil? Ainda é necessário importar esses itens que são caríssimos do mercado externo? E aí eu acho que traz um outro debate. Por que somente para a lógica comercial? Espera aí, então, para a produção é legal. Agora, para o uso terapêutico, individual, doméstico, comunitário, ainda tem a lógica da criminalização? Qual é a ótica que permite que isso se perpetue na sociedade brasileira? E aí não tenho dúvida, tem gente que lucra com a criminalização, tem gente que lucra com o monopólio a partir da lógica do tráfico de drogas, tem gente que lucra se aliando ou consolidando as facções criminosas no Brasil, que na prática tem maconha e as demais drogas como boa parte daquilo que consolida o seu poder econômico, territorial e de monopólio, muitas vezes, sobre a utilização dessa substância. E eu acho que quando a gente aborda o tema da cannabis no Brasil, no viés político, é sobre isso também que a gente está falando. Quem é que sofre, quem é que lucra e quem não quer autorizar que, de fato, a maconha seja legalizada no nosso país. Enquanto tem quem lucre, tem quem chore muito, tem quem sofra muito, tem quem seja encarcerado e quem seja vítima da guerra às drogas. Eu acho que todas as nossas iniciativas são para descortinar esse debate, mas também para facilitar que a sociedade brasileira ande por um caminho menos violento, mais civilizatório e com acesso à saúde. Para concluir, a gente fez, né, a comissão especial sobre a cannabis medicinal. Poderia ter sido só excelente a partir da perspectiva dos químicos, dos pesquisadores, das famílias, das associações, mas foi também um show de horrores, porque daí se revelou o que há de pior do obscurantismo, do negacionismo, da violência na sociedade brasileira. Então, vida longa à Expo Cannabis, ao ativismo, às associações, às comunidades que debatem esse tema, porque a gente não pode mais perpetuar esse cenário de hipocrisia e de tanto sofrimento ao mesmo tempo. Obrigada. Bom, boa tarde. Primeiro, é um prazer estar aqui, é um privilégio estar do lado de duas pessoas que estão defendendo tanto isso. Parabéns pelas iniciativas que vocês estão fazendo. E eu acredito muito nisso, né, da junção do público e do privado, e como que a gente pode se ajudar para que a gente possa levantar as bandeiras que precisam ser levantadas, as discussões que precisam acontecer. E eu queria até contextualizar um pouco para vocês, né, como que eu acabei entendendo um pouco mais sobre o assunto e como que eu acabei investindo também na última temporada. Quem assistiu o Shark Tank viu, né, o Manuel está aí, que é meu sócio da Holly, e que acabou entrando no meu radar, mas eu acho que nada é por acaso, né? Quando você dá um match ali no Shark, quando você acaba fazendo o investimento, é porque aquele tema, de alguma forma, já estava transitando na sua vida, era algo que você já acreditava que tinha que acontecer, e você encontra a pessoa que sabe executar. Então, não é por acaso, né, que você vai investir no setor ou no segmento. E eu acho muito engraçado, né, porque hoje, com mais de 80 empresas, eu vou de A a Z, né? Então, ou seja, vai de vários setores e segmentos diferentes. E o cannabis, até essa provocação, ele começou há muitos anos na minha vida, quando uma grande amiga médica me trouxe o tema e quis criar um conteúdo, e eu sou de educação, apaixonada por educação, fiz mestrado em educação e tecnologia. A gente tem vários problemas no Brasil de educação, começando pela educação financeira,
que está 78% da população endividada, e eu tenho um outro movimento que eu estou abraçando, que é de conscientização financeira, porque bets, pirâmide, etc., é algo que a gente também tem que regulamentar com urgência, porque o dinheiro some do nosso país, e daí a gente não consegue virar a potência que a gente já é, e cannabis também é um assunto que deixa dinheiro na mesa todos os anos e a gente não abraça. Então, são dois que, na minha opinião, são urgentes. E quando essa minha amiga, que é a Patrícia Savoy, médica, começou a falar sobre o assunto, eu falei, olha, eu sei gravar, eu sei fazer conteúdo para a educação, te ajudo, vamos fazer esse curso para educar médicos de como eles podem prescrever, o que eles podem fazer, e até para quebrar essa objeção. Porque a gente sabe de todas as coisas benéficas que existem do tratamento e que não são utilizadas ainda. E vou dar alguns exemplos. A minha melhor amiga de infância tem uma filha com síndrome de Rett. E que ela usa o cannabis para isso e sabe o quanto é burocrático todo o processo. E eu vi quanto é sofrido dentro de uma família você poder conseguir fazer o tratamento e pior ainda, de como ele é custoso. Só que meu pai é fazendeiro. E eu sei também que o melhor clima é o que a gente tem aqui no nosso país, que é o mesmo clima da soja. Então, ou seja, olha o tamanho da burrice. Uma ponta sofrendo pela questão de custo, de burocracia, e outra também sofrendo porque a gente sabe que o agro não tem a devida importância que deveria no nosso país, que é outro assunto que merece uma baita de uma discussão. Inclusive, eu tenho feito painéis e participado de eventos sobre sustentabilidade, e a primeira bandeira que eles levantam, porque o agro é um problema, porque o carbono, não sei o quê. Falei, tá bom, você está me falando que o agro é um problema, então eu vou fazer um comitê, um conselho sobre o agro, para a gente dar exemplo para o mundo, porque eu não aguento mais em evento de G20, ONU e etc., onde levanta todos os problemas, nenhuma solução. E eu acho que é aí que vem o lado do setor privado, que a gente é muito prático. Você está me falando que esse problema é esse? Então, peraí, vamos abraçar agro e vamos abraçar carbono, e a gente fala, ó, China, o seu problema é bateria, Estados Unidos, o seu problema é outro, e a gente divide as tarefas pelo mundo, e a gente coloca em prática. E daí não faz sentido nenhum você falar, poxa, a gente podia estar ganhando mais dinheiro, a gente tem um clima perfeito, e daí eu não sei no que vocês acreditam ou não, mas eu acredito muito em Deus. Ele não ia ter criado um país tão perfeito, com um clima tão perfeito, se não fosse para a gente abraçar algumas causas. E aí você fala, cara, como que a gente não consegue fechar essa conta? Como que a gente tem tanto entrave? E daí, de novo, vendo a TC, o trabalho que vocês estão fazendo, porque primeiro é de uma coragem, porque tem um monte de gente que vai falar assim, tá louco, vai fazer isso, vai debater com fulano, vai brigar com ciclano. Não, pega essas daqui que é mais fácil de você lidar. E você fala, não, o que a gente tem que fazer é justamente levantar pelo olhar do que é propósito, porque para mim isso é propósito. Se tem um monte de gente que poderia ser curada através dos tratamentos, e gente, e vou falar de outra situação gravíssima, saúde mental do mundo. Depois da pandemia, piorou. Todo mundo em depressão, ansiedade e tudo mais, e tomando remédio atrás, remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para não sei o quê, né? E daí, só remédio que vicia. E pelo que eu estudei, eu não sou especialista, não sou médica, não, nada nisso. E eu tive que provocar até um membro da minha família, que estava contra fazer um tratamento com cannabis, e que tomava 3 remédios, que é altamente viciante. Falei, pelo amor de Deus, isso vai te matar. Se permita aprender isso. Porque, pelo que eu entendi, não é viciante. Não é algo que você vai ficar refém disso, que vai te trazer, de fato, uma situação muito mais confortável. Então, peraí, a gente tem uma urgência. A gente está falando de dores, traumas e doenças crônicas. A gente está falando de saúde mental, que é algo gravíssimo que está acontecendo no mundo, e as pessoas estão achando normal, inclusive, coisas que me perguntam. Ah, não, você toma Rivotril, você toma Vyvanse, como se fosse assim, beber água. Você nunca fez isso? Como assim? Então, ou seja, a gente está perdendo justamente para tratamentos que são até perigosos a longo prazo, sendo que a gente poderia estar cada vez mais incentivando a isso. Quando o Emanuel surgiu no Shark, e eu vou deixar isso registrado, no mesmo momento eu lembrei, obviamente, da minha amiga médica. Eu brinco quando me perguntam, como que você investe em tantos negócios? É que eu tenho bons amigos. Então eu liguei em seguida para ele saiu daquele palco, eu liguei para ele e falei assim, para ela e falei assim, olha, eu acabei de investir numa empresa, você tem que me ajudar, porque é um assunto que você domina muito.
E segundo ponto, para mim tudo é educação. Tudo. 100%. Quando vocês fazem um evento como esse, parabéns, todos vocês que vieram. Porque vocês estão mudando esse país. Quando você aprende algo, você se permite aprender algo, você leva para mais pessoas. Quando você faz um evento como esse, você está dando holofote para um assunto sério. Porque se não tiver o evento, as pessoas não vão falar sobre isso. Elas não vão colocar isso em pauta. Isso hoje, pelo fato de existir o evento, e eu mudei a minha agenda para estar aqui, e assim, muito feliz em mudar minha agenda para estar aqui. Porque a gente tem que levantar esse assunto. E isso é urgente. Porque a gente tem muitas coisas para colaborar, não só com o Brasil, mas com o mundo. A gente tem, sim, algo na mão, que pode colaborar com muitas pessoas, que pode ajudar muito a medicina, que pode ajudar muito a questão de saúde mental, mas a gente ainda está criando burocracias, e infelizmente no Brasil, a gente cria sempre o problema para vender a solução. A gente sempre tem esse olhar. E é por isso que eu acho tão importante a junção do público e do privado. E mais uma vez eu vou reforçar aqui. Se a gente começar a falar abertamente. Gente, depois que eu fechei no Shark, a quantidade de mensagens que eu recebi, de médicos, de pessoas falando assim, Carol, que legal que você abraçou esse tema. E daí entra outro ponto que eu acredito. Todos nós somos influenciadores e educadores. Isso não tem nada a ver com a quantidade de seguidores que você tem. Isso tem a ver com a mensagem que você passa. Se é um assunto que a gente pode dar voz, se a gente consegue falar para mais pessoas, obviamente a gente vai melhorar muito isso. Desde que eu entrei na Holly, né, e o Emanuel está de prova nisso, eu falei, olha, eu sou do mercado financeiro, o mercado mais tradicional e mais Caxias que existe, que é todo mundo bem encarado de Faria Limer, né? Isso quer dizer o quê? Se você vai muito para o extremo de um médico, até no visual dele, muito moderno, de uma plataforma muito moderna, ou de um assessor muito moderno, às vezes você afasta. E daí entra um outro ponto importante. A gente tem que tratar isso como um negócio, a ponto de qual é a comunicação mais fácil das pessoas aderirem. E eu vou dar o exemplo da minha própria mãe, depois ela vai me matar por causa disso. Minha mãe é super jovem, tem 56 anos. E quando eu investi ali no Shark, ela me perguntou, você está investindo em maconha? Eu falei, não estou investindo em nada ilegal, mãe. Eu estou investindo principalmente no medicinal, que é uma plataforma voltada para médicos. E a gente está colocando inteligência artificial para melhorar a relação com o médico, o paciente se sentir mais confortável. E pessoas da minha família, pô, eu não vou fazer esse tratamento. Esse tratamento a gente está falando de drogas. Ou seja, as pessoas não têm ideia do que a gente está falando muitas vezes aqui. Ideia do potencial que existe, tanto de melhoria, ou seja, de tratamentos mais eficientes, quanto de produção. E daí eu vou reforçar uma coisa que eu tenho falado com bastante, assim, frequência. Se o Brasil assumisse esse posto, gente, isso é o novo petróleo. A gente ganha do mundo. O problema de dinheiro no Brasil estaria resolvido assim, ó. E eu posso falar com propriedade porque o meu assunto é dinheiro todos os dias. A gente tem a capacidade de produção e de enaltecer isso de uma forma inteligente a nível mundial. Então, ou seja, na minha opinião, é igual você encontrar uma pessoa que tem uma habilidade extraordinária, um jogador que joga muito bem, ou um artista que é um belo artista, ou um músico que tem um dom, e você ignorar. O que estamos fazendo hoje no Brasil é ignorar uma habilidade que a gente tem, ignorar todas as oportunidades que a gente tem, tanto de levar o tema para o mundo, pela importância que ele é, e também de produção, que daí existe, obviamente, o lado financeiro, que salva uma economia que, desculpa, estamos em pânico. Por quê? Se a gente continuar deixando bets, apostas, pirâmides dominar, esquece. Você pode ter a melhor empresa da vida, com o melhor produto ou serviço. Você não vai ter para quem vender. Então, ou seja, a gente precisa saber, sim, o que tem propósito, mas que dá dinheiro. E, com certeza, a cannabis é uma delas. Na verdade, a gente tinha pensado em usar esses 15 minutinhos e aí deixar esses 15 minutos para a gente trocar uma ideia, ouvir algumas perguntas, colocações de vocês sobre o tema principal. E aí, claro, a Samia tem mais, enfim, expertise ali, porque está no Congresso, que é a questão da regulamentação nacional mesmo. Os projetos, penso que nós temos uma opinião parecida, né? É uma opinião que os projetos que tramitam, seja na Câmara Federal, seja no Senado Federal,
as chances de evolução durante esse mandato são pequenas. Então, daí para frente, eu acho que a gente tem que focar bastante nessa nova decisão da STJ, em outras mais, e aí a gente abriria aqui para que algumas pessoas pudessem fazer algumas perguntas. É isso, Sâmia? Acho que é isso mesmo, é isso mesmo. Então demorou. Acho que é bom ouvir as pessoas. Acho que é legal só falar o nome, acho que dá, ó, temos 15 minutos aqui, eles pediram para a gente ser rigoroso no tempo. Tá, rapidinho então, tá. Bom, parabéns. Né, eu já conhecia, já tinha participado de uma audiência, né, da doutora Sâmia, do Caio. Não conhecia o projeto, não sabia, inclusive, que você já trabalhava já de mercado financeiro, dando esse suporte agora para esse setor, que é maravilhoso. Mas uma pergunta que eu já ouvi do Caio, já ouvi da doutora Sâmia, você já olhou para as pesquisas universitárias? Você tem a noção que hoje a gente tem aqui no Brasil, e eu disse isso ontem e já tinha repetido outras vezes em algumas outras audiências, os melhores pesquisadores do mundo na área de produtos naturais estão por aqui, extremamente reconhecidos. E esse trabalho, a tecnologia, muitas delas, elas nascem nesses centros de pesquisa e depois são transferidos para aumentos de escala para todos os outros setores. Já olharam, já passou lá pelo seu grupo essa visão de que a pesquisa científica no Brasil, que esses pesquisadores eles têm a capacidade, mas não têm recurso, ou o recurso é extremamente limitado? Maravilha de pergunta. E eu acho que é muito legal a gente conectar, né? E aí vou falar com o Emanuel, porque a gente tem dentro da Dinastia, eu acabei criando outra empresa para cuidar das minhas investidas, se chama Dinastia, onde a gente montou um CSC, né, um Centro de Serviço Compartilhado, e a gente tem uma empresa dentro que é um hackathon. Hackathon é muito voltado para traz problemas e você traz desenvolvedores para criarem soluções. Então, cabe muito a gente fazer o mesmo modelo voltado para cannabis. Então, ou seja, trazer esses pesquisadores para a gente poder, literalmente, ver os pitches deles. Obviamente, não dá para investir em todos os pesquisadores, assim como não dá para investir em todos os negócios, mas gerar um evento só para isso. A gente estava vindo aqui e a gente vinha falando no carro justamente sobre fazer um evento para a gente provocar outras soluções que muitas vezes a gente não conhece e que a gente não sabe que estão sendo desenvolvidas. E eu acho que cabe muito. Tenho super interesse no assunto, mesmo porque quando a gente investe no começo, tem dois benefícios. Um, a gente já pode criar da rota certa. A maioria de desenvolvedores e pesquisadores, eles não têm um olhar de gestão. Então, muitas vezes, negócios não vão para frente porque eles não sabem fazer uma gestão financeira ou procurar um aporte, mas são pessoas inteligentíssimas que mereciam esse tipo de suporte. Então, faz todo sentido, é o modelo que a gente mais acredita. E outro é de como aquilo vira receita. Porque também vem muita coisa que, olha, um dia na vida a gente vai ter resultado. Aí, tem que ver qual tipo de investidor cabe. Quando você pega, por exemplo, hospitais, como até tive o prazer de conhecer o pessoal do Einstein recentemente, e eles têm uma área de pesquisa para isso, e eles têm um budget quase que assim, a fundo perdido. Então, ou seja, não tem uma preocupação com o retorno. Isso ajuda muito. Por quê? Aí a pessoa pode ficar mais livre de falar, olha, eu tenho uma ideia aqui que é mirabolante. Pode ser que dê muito certo, mas pode ser que dê muito errado. Então, tem tipos de investimentos diferentes. Esse está mais fácil de ser executado, ele vai trazer retorno a curto prazo, a gente consegue colocar mais grana. Esse daqui, não, é um teste. Pode ser que dê muito certo, a gente não sabe qual é o benefício exato financeiro que pode trazer, e também na área da saúde, mas vale a pena o teste. E daí você tem um budget para isso. Então, assim, quero muito a gente conectar, porque faz todo sentido. Eu acho que, assim, nosso papel como investidor é encontrar sempre o que seja de extrema urgência e que seja mais fácil de ser aplicado no nosso país. E, para mim, gente, é loucura a gente não estar produzindo até hoje. Vou ser muito franco, é burrice. Porque não faz sentido nenhum a gente ter um país como é o Brasil, com habilidade extremamente importante no agro, com um clima perfeito, e a gente está deixando na mesa essa grande oportunidade por questões burocráticas, políticas e tudo mais, que sempre é um porre para qualquer empresário. A gente fica a vida inteira falando, olha, tá bom, esse ano a gente não pode fazer nada porque a gente não sabe o que vai ser. Ano que vem... É um porre. Ou seja, a vida do empresário brasileiro é tentar torcer para que a política seja consistente. E não é. É assim, um alto e baixo, e o pior ainda, não é previsível. Mesmo quando a gente acha que vai ser.
ah, fulano vai ganhar e a gente já sabe o que ele vai fazer. Ele muda a cabeça, ele muda o jeito como ele lida. Assim, isso é feito agora, né, as eleições em São Paulo, mais imprevisível do que a gente estava passando aqui. Todo mundo em São Paulo preocupado. Pô, a gente vai colocar dinheiro em patrocínio ou não vai? Aí um evento como esse, ano eleitoral, não rola, porque, putz, não sabe para onde vai. Então, ou seja, a gente precisa diminuir isso. A gente precisa ter mais autonomia. Se a gente conseguisse regulamentar isso, a gente teria muito menos problema em relação a isso, porque depende só de produção. Então, acho que a gente precisa, com urgência, levantar esses temas e eu vou ficar muito feliz de conhecer todos os pesquisadores, viu? Boa. Tinha um lá, um aqui, acho que cabe, assim, se todo mundo for uma pergunta direta, você tinha levantado a mão, só fala o nome para a gente saber com quem a gente está falando, é legal? Então aqui, pode ser aqui primeiro, desculpa. Boa tarde, eu sou Betina, sou advogada do Rio Grande do Sul, e lá a gente também tem um hub de iniciativas femininas coletivas, né? A minha pergunta é para o Caio e para a Sâmia, porque, na verdade, agora, com essa liberação do plantio de cânhamo, né, no nível industrial, para tanto farmacêutico quanto medicinal, quais são dentro do arcabouço legislativo brasileiro, as nossas garantias ou a forma de evitar que a gente transforme a matriz energética do Brasil para um cânhamo, mas para um cânhamo como hoje seria a soja, né? Com altas quantidades de venenos agroquímicos. A gente sabe que hoje nos Estados Unidos eles têm um problema, inclusive, com relação à qualidade dos produtos, mesmo os medicinais derivados de cânhamo, não só com relação à quantidade, esse percentual de THC, mas a quantidade de pesticidas nas lavouras. Então, a gente está pensando assim, fazer óleo para fazer remédio, né? E esse óleo e esse cânhamo, né? Então, como é que a gente garante, pelo menos, que essas plantações tenham níveis adequados? Hoje, no Brasil, a gente tem uma quantidade de veneno liberada absurda. A gente come veneno, a gente respira veneno. As populações mais vulneráveis são as mais realmente pobres, né? Mais necessitadas, que ficam nesses espaços, as populações indígenas, e assim, e a gente fala de cânhamo e fala de cannabis, mas não se faz a interface com a Política Nacional de Agrotóxicos, né? Então, queria ouvir de vocês como isso pode, daqui para frente, e como nós, como povo, que fazemos esse instrumento de pressão social, poderíamos também trazer essa pauta junto, porque eu acho que é uma discussão muito importante. Obrigada, desculpa a extensão. Posso tentar e também passo para o Caio. Eu acho que tudo se dá agora no processo de regulamentação, que o Caio já levantou essa bola, e é muito fundamental que a sociedade civil, os diferentes atores científicos, as associações, os juristas e os diretamente interessados na pauta acompanhem o processo de regulação, de como vai se dar. Porque pode ser em diferentes escalas e, além do tema que você traz, da preocupação ambiental, mas também da segurança sobre a produção, né? Afinal de contas, o que vai ter na matéria-prima diante dessa proliferação de agrotóxicos desenfreada, que é a regra no Brasil nos últimos anos, mas também que não seja um modelo excludente, que foi uma das preocupações que a gente teve também na discussão do projeto de lei da regulamentação da cannabis medicinal no Congresso. Eu imagino como se deu, não sei detalhes de como se deu na Alessio, mas eu imagino que essa preocupação também tenha aparecido. Ou seja, no melhor dos cenários, que concordo com o Caio, não é o que a gente tem hoje no Congresso Nacional, aprovamos, mas quem é que vai ter direito de seguir com essa produção? Porque é isso, tem uma série de associações que brigaram, lutaram muito, conseguiram autorização judicial, muitas delas, inclusive, que são encabeçadas por mães que fizeram das tripas coração para dar qualidade de vida para o seu filho. Muitas delas já foram lidas pelo Estado brasileiro como traficantes internacionais, porque começaram assim, o desespero, eu preciso garantir tratamento para o meu filho, que está tendo 20 convulsões por dia, foi lá, conseguiu, são pioneiras no tema. Aí chega um processo de regulamentação, falo, sinto muito, querida, me desculpa, porque você precisa de uma série de regras para garantir que isso vai ser, que essa fonte de produção é só uma empresa com determinados tipos de padrão, com dinheiro, com financiamento,
E todo o resto, toda essa inteligência, esse pioneirismo, toda essa dor e esse sofrimento para levantar essas associações, como é que elas ficam? E eu acho que esse tema também passa agora pela regulamentação que o STJ, pela definição, né, que o STJ possibilitou e que vai passar por um processo de regulamentação. O mundo ideal é que isso fosse feito no Congresso Nacional, com audiências públicas, com a participação da sociedade civil, mas não, é via judiciário, e aí cabe a gente tentar incidir. De repente, Caio, até tentar uma própria audiência com a ministra, levar outros atores da sociedade para ver se a sociedade não pode também intervir, né, incidir sobre esse processo. Essa é a minha opinião. Não, é importantíssima a sua colocação. E a gente sabe o quanto que isso é preocupante para o produto final ter qualidade, para a gente não correr o risco de ter, como está ocorrendo em outros países, em alguns casos. Então, sem dúvida, a regulamentação, como eu falei, ela salvo engano, na decisão dela, ela fala bastante da Anvisa, mas eu não tenho dúvida que ela vai chamar o MAPA, vai chamar a Embrapa, que são entidades que têm, assim, esse know-how em relação a também agrotóxicos, os conselhos federais, que, né, alguns estão aqui, inclusive, participando desse bate-papo. Agora, como eu falei, assim, a experiência que eu tenho em São Paulo, ainda que tenha sido positivo no cenário nacional, né, mas ainda é muito pouco. A lei estadual, que inclui os medicamentos no SUS, ela está bastante restritiva ainda. Ela só está atendendo 3 síndromes que são raras, que são vinculadas às epilepsias. E qual é a principal alegação do grupo que regulamenta essa lei? Não existem evidências robustas, estudos randomizados, duplo cego, disso, daquilo, e aí vai uma série de argumentações, e aí fico lá, eu, Cidinha, e que é da Cultive, Neide, da associação, e um ou outro médico, está aqui Margarete também que me ajuda, contra 20 médicos, e me perdoem, assim, eu sei que os médicos são muito importantes nesse processo, mas médico também é uma atividade que eles são, assim, as convicções deles tentam sempre prevalecer no processo como um todo. E a gente apresenta estudos e mais estudos e, por vezes, eles acabam não acatando e a justificativa faltam evidências para isso. Agora, a minha reclamação é, bom, faltam evidências, mas quem tem dinheiro está comprando e está tratando para dor crônica. Quem tem dinheiro está comprando e está tratando para Alzheimer. E assim vai. Agora, quem não tem dinheiro está sofrendo, às vezes, nas periferias principais. Fiz só um paralelo para dizer assim, nós precisamos acompanhar com lupa quem vai regulamentar essa história. Nós temos 6 meses para isso. Assim, claro, eu também concordo com a Sâmia, associações que fazem um trabalho incrível, a gente tem várias aqui, eu vi o Enor aí da Flor da Vida, que é uma das referências, mas tem outras várias, elas não estão nesse processo de regulamentação. Né, CNPJ, e como as associações seguem um rito, vamos dizer assim, apartado, né, é uma decisão judicial que autoriza as associações produzirem o medicamento, ainda não. Podemos tentar, claro, incluir, falar com a ministra e tal. Agora, eu sei também que a decisão do STJ não é um mundo perfeito, mas é um avanço que precisa ser comemorado. A gente não pode também deixar de comemorar alguns avanços. E eu aprendi a lidar com esse tema assim comemorando pequenos avanços. Eu acho que esse foi um avanço importante, que a gente precisa saber utilizar isso para a gente ganhar opinião pública, né? Porque tudo está envolvendo a opinião pública. Se a gente conseguir ter uma produção legal, que o Brasil vai gerar emprego, renda, vai ter medicamento mais barato na ponta para as pessoas, a gente vai ganhar opinião pública, que é o eixo principal para que o Congresso possa se sentir pressionado a falar, putz, eu não posso ficar tão omisso a esse assunto aí. Acho que é isso. No Congresso, por exemplo, não fosse alguns poucos setores que ali se organizam em torno da pauta do agro, da importância do ramo do cânhamo, a gente não teria conseguido os números mínimos na comissão especial para avançar. Então, acho que com a dificuldade da pauta é unificar todos os setores que têm diferentes interesses ou olhares sobre o tema para avançar minimamente, senão o cenário, infelizmente, ainda é de muito atraso, né? Sim. E o próprio agro mesmo, creio que a gente já tem até algumas informações que eles têm lá uma frente parlamentar do agro, né? Salvo engano, é bastante, vamos dizer assim, tem muita força no Congresso Nacional. E parece que as conversas estão sendo bastante positivas do ponto de vista do cânhamo para o agro. Claro, eles têm interesse, que é uma matriz nova, né? Uma nova commodity. Enfim, que seja, acho que tem espaço para quem quiser ganhar dinheiro também com cannabis, não tem problema com isso. Agora, que também dê espaço para os outros grupos que são, né, há muito tempo na pauta. Enfim, eu acho que tem espaço para todo mundo se a gente souber utilizar isso com serenidade.
Salvo engano, aqui cabe mais uma pergunta só. Temos mais 2 minutinhos aqui. Cadê? Opa, sou Matias, jornalista. Desculpa. Então, a gente queria até deixar um pouco uma provocação, assim, aqui, por exemplo, esse evento aqui, né, as pessoas que criaram esse evento, as pessoas, os patrocinadores masters desse evento, a maioria desses expositores são pessoas que estão há muito tempo nessa pauta, né? São pessoas sonhadoras, né? São pessoas que botaram aí a cara a tapa, literalmente, botaram em risco isso, às vezes, relações até pessoais, familiares e tal, por se expor como maconheiro, né? Como alguém que não vou investir nessa cultura, né? Assim como já foi falado das associações, né? Mas aqui eu estou falando também da galera que está pelo recreativo, né? Que não vamos ser hipócrita, né, cara? Onde está a maior parte da grana desse negócio, né? Sempre você procura cannabis medicinal, né, no Google, vai aparecer várias matérias. Os milhões, o potencial de milhões desse mercado. Só que esse mercado já existe, já gera milhões. O mercado da maconha ilegal. E, enfim, eu lembro quando saiu o PL 399, a primeira reação que eu tive foi falar, porra, mas isso aqui é feito para os tubarões, né? Isso aqui não é para essa galera aqui, né? E ainda assim o PL não conseguiu passar, mesmo com esse potencial para o agro e tal. Então a gente vê que a Bíblia e a bala mandam mais que o agro, talvez, né? Enfim, então eu queria saber, deixar essa pergunta, essa provocação, como que a gente soluciona isso? Como que a gente discute isso no Congresso? Como que a gente repara essa galera? Como que a gente pega esse dinheiro e como que a gente deixa esse dinheiro na mão dessa galera e não dos tubarões? Nossa, é a pergunta de R$1 milhão, eu diria. Mas uma das mais importantes. A Polícia Federal tem uma investigação que eles revelaram poucos elementos, até porque é uma investigação muito sigilosa, profunda e séria. Eduardo Suplicy, gente, desculpa, ele chegou, nosso querido deputado estadual, para sempre senador. Acho que eu posso pedir licença para o Suplicy dar uma fala aqui. Pode ser, Samia? Pode ser, Carol? Claro, por gentileza. Meu senador, por favor. Querido deputado Caio França e minha colega também na Câmara dos Vereadores, Samia Bonfim, queridos amigos e amigas aqui da Feira da Cannabis, é a segundo ano que eu participo aqui. Sabe que em 2023, quando fui eleito deputado estadual e assumi em 15 de março, logo o Caio França teve a gentileza de me convidar para ser o vice-coordenador da frente que ele estava coordenando em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial. E eu quero lhe dizer que durante este ano e pouco, há um ano e meio, há pouco mais, fui diagnosticado por meu geriatra, Dr. Nelson Carvalhais, que eu estava com uma leve doença de Parkinson. E
E quando chegou julho passado, as coisas se agravaram porque foi constatado como tendo um linfoma, e foi constatado que precisaria fazer um tratamento adequado, e foi aí que eu também passei a interagir mais com as associações tais como da Flor da Vida, de Franca, mas fui visitar também associações como Maria Flor, lá em Marília, também a Cultive da Cidinha, foi a primeira que eu conheci, aliás, passei lá há pouco para cumprimentar a Cidinha, que é a primeira mãe que conseguiu obter licença da Justiça para fazer o plantio da cannabis na sua residência. Eu fui visitar, ela tem uma filha, a Cacá, que até os 10 anos de idade tinha um problema enorme da síndrome de Dravet, mas daí, a partir dos 10, 11 anos, ela experimentou a cannabis e melhorou consideravelmente a qualidade de vida da Cacá. Então, e ela se tornou uma entusiasta também, tem organizado simpósios em defesa da cannabis medicinal. Obrigado. E eu quero lhes dizer que, para mim, que quando foi diagnosticado que eu estava com um problema, tinha umas dores nos músculos da perna, tive um período de muita tosse que eu precisei ficar internado no hospital, mas felizmente há cerca de 2 semanas foi feito um exame, e um exame de tórax e tudo, e os médicos disseram que eu tinha terminado com o linfoma, mas que e eu preciso mais um período de novembro e dezembro que eu ainda estarei completando o tratamento decorrente das coisas que eu acabei contraindo, mas me tornei um entusiasta também da causa de mais e mais se prover o acesso aos brasileiros, a todos, e em especial aos mais carentes, o acesso à cannabis e ao cânhamo industrial. Então, tenho procurado estar com o Caio França em diversas audiências que temos tido lá na Assembleia Legislativa, inclusive ouvindo pessoas que, por exemplo, mulheres que antes haviam se envolvido com o crack ou com a cocaína, e são 2 amigas que chegaram um dia, tiveram um tal sofrimento com a
tanto a cocaína quanto com o crack, que ambas resolveram, vamos procurar um caminho para nos libertarmos desse problema. E foi então que elas passaram a experimentar a cannabis medicinal e ambas passaram a realizar aquilo que é o processo de gradual redução de danos, e a cannabis que colaborou em substituição à cocaína e ao crack. E então nós temos ouvido pessoas dando testemunhos como esse, mas quero cumprimentar a todos que aqui nessa Feira da Cannabis, esse é o 2º ano que eu participo e fico muito contente com essa parceria com você, viu? E com vocês dois, porque acho que é uma contribuição muito importante para a saúde dos brasileiros, inclusive dos mais carentes, que precisam ter o acesso à cannabis e ao cânhamo através do Sistema Único de Saúde. Então, parabéns a todos vocês. Galera, obrigado mais uma vez aí pela gentileza e uma saudação especial aqui ao Suplicy, que veio nos prestigiar. Valeu, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Estou à disposição. Obrigada.